E hoje, Opa, Zaidan... Oi? desculpa, só, claro, registrar, né, o falecimento do Wlamir Marques, esse ícone do basquete mundial, bicampeão mundial, 2 vezes medalhista olímpico com a seleção brasileira de basquete. Ali de 59 a 64, a seleção viveu momentos extraordinários e o Wlamir, junto com a Mauri, junto com o Mosquito, uma geração formidável. Depois ele ainda jogou com outra geração, com o Biratã, com o Hélio Rubens, e um momento especialíssimo do basquete brasileiro, com 2 títulos mundiais, 2 medalhas de bronze em 2 jogos seguidos, 60 e 64. E o Wlamir estava hospitalizado, estava na UTI e faleceu hoje. Deus conforte a família desse ícone do esporte brasileiro, Pavec. O Wlamir que deixa um legado imensurável, né, para o esporte brasileiro e para o basquete nacional, né, Zaidan? Porque se a gente viveu tempos de glória pós-geração dele, muito a gente deve ao Wlamir e todos os outros que compuseram ele. Uma geração, uma fase ali do basquete nacional de ouro, de fato, com muitos títulos e muita presença internacional. E se a gente ainda tem... uma pena que esse legado ele não evoluiu a ponto de a gente continuar sendo uma potência, né, no basquete e no masculino e no feminino, como a gente já foi, né, um dia, né, com grandes jogadores. Temos ainda grandes jogadores, mas com uma equipe brasileira de fato forte e que conseguia encarar de frente grandes potências no basquete mundial. Caímos um pouco, mas o legado do basquete permanece, os amantes do basquete existem até hoje e a gente tem toda essa paixão também no Brasil pelo basquete masculino e feminino, muito por causa da geração do Wlamir, que infelizmente nos deixa, mas certamente deixa para sempre aqui na história brasileira um legado de vitória e de conquistas e de realização para o basquete que a gente não vai esquecer jamais, com certeza, viu, Zaidan? E você fala de influência, o Marcel sempre fala da influência dessa geração sobre a geração dele, o quanto ele aprendeu com o Wlamir, com a Mauri. A Mauri ele jogava, ele começou como pivô, né? E terminou como armador, né? Isso mostra a versatilidade do Amauri, ele, Wlamir, jogadores formidáveis. E, claro, o Brasil teve depois o Nenê, por exemplo, 15 anos como titular na NBA, em mais de um time, um pivô excepcional. Mas hoje é muito complicado, né? Porque onde havia a Iugoslávia, por exemplo, que o Hélio Rubens dizia que era a 2ª melhor escola do mundo, só atrás da NBA, a Iugoslávia, hoje você tem Sérvia, Croácia, Montenegro, Eslovênia, Bósnia, a União Soviética, que era muito forte. Aí você passa a ter a seleção da Lituânia, da Letônia, da Estônia, da Ucrânia, da Geórgia, da Rússia. Então houve uma multiplicação de times fortes. A Espanha evoluiu tremendamente, a França, a Alemanha evoluíram tremendamente. E antes eram times ruins e hoje tem basquetes fortes, né? Tem times fortes de basquete. Então hoje é muito complicado, mas não há dúvida que essa geração foi formidável. E, inclusive, o próprio Corinthians, né, soltou uma nota muito especial porque ele jogou lá no Corinthians, também lá ele fez história. E aí, só contar uma passagem, Zaidan, você sabe quando eu comecei a acompanhar e entender um pouquinho de basquete, quando eu era criança, ia lá para Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, e passar as férias lá com os meus primos, os meus tios, e em julho, principalmente, tinha os jogos regionais, né, e Oswaldo Cruz sediou algumas edições dos jogos regionais. E Oswaldo Cruz tinha um time bem interessante, que era formado pelo Clube das Bandeiras, que representava ali a cidade de Oswaldo Cruz, que disputava muito bem contra a Presidente Prudente, que era a base da Prudentina, né? E a partir dali eu comecei a acompanhar o basquete. E com a chegada da minha adolescência, a acompanhar outras competições, né, envolvendo o basquete, principalmente basquete feminino naquela época, né? Até porque eu frequentava e circulava por Oswaldo Cruz. E a Marta é de Oswaldo Cruz, né? Sim. E a irmã dela também, a Branca, também de Oswaldo Cruz. E aquelas disputas incríveis da Marta com a Hortência, né? Eu acompanhava bastante basquete naquela época. E muito do que eu
eu evoluí no acompanhamento do basquete foi na sequência acompanhando o Vlamir Marques nos comentários dele na época na televisão. Então, depois eu acabei perdendo esse acompanhamento que eu tinha lá atrás do basquete, né? Eu era muito mais fã de basquete do que sou hoje. Mas o pouco que eu sei, eu posso te dizer que eu devo esse cara aqui que nos deixou hoje, que era um grande cara, um grande professor aí do basquete, com certeza, viu, Zé? Sim, sim. Essa geração foi pro basquete o que Maria Esther Bueno foi pro tênis brasileiro, né? Exato. Você falou em Oswaldo Cruz, terra de Ailton Dias, de Ulisses Costa. Exatamente. Além da formidável Paula. Eu acho que o Odinei, o Osmar e o Oscar também são de lá. Também. Exatamente. Não é? Oscar Ulisses e Odinei Edson. Exato. O Osmar Santos, ele começa na Rádio Clube de Oswaldo Cruz, junto com o meu tio, Pedro Panvecchio, e os dois começam ali jovens ainda. Depois o Osmar vem para São Paulo, meu tio continua por lá e constituiu família por lá em Oswaldo Cruz, continua trabalhando com rádio até hoje, os meus primos também na sequência. Mas eles começaram juntos ali, lá no fim da juventude deles ali. Os dois deram início juntos lá na Rádio Clube de Oswaldo Cruz. Depois o Osmar vem para Marília, né? E aí, de Marília, ele vem para São Paulo, dando sequência na carreira Faz uma revolução. Exatamente. Faz uma revolução no rádio. O Odinei Edson está quase virando primeiro-ministro em Portugal, né? Exato, quase. Manda, prende e manda soltar por lá. Outro dia o Odinei, conversando com ele nos corredores aqui do Grupo Bandeirantes, ele virou para mim e falou assim, olha, eu sou lá de Oswaldo Cruz, e aí tinha um pessoal lá que também era Panvec. Que no caso da minha família tem Panvec, Panvecchio, tudo nome de erro do cartório. Né? Tudo cartório, tudo cada um é um. Mas eu falei assim, tudo bem, Odinei, eu sei, é tudo minha família, fica tranquilo, tá tudo em casa. Então a galera de Oswaldo Cruz, eu brinco, Zé, que deve ter alguma coisa na água de Oswaldo Cruz, que no meio rádio, que tem de gente no meio rádio. Cidade icônica do rádio, icônica. Exato, berço do rádio paulista.